Uma CEO negra é expulsa de seu próprio hotel, mas em 5 minutos ela demite todos ali. O som dos saltos de Simone Carvalho ecoava pelos elegantes corredores do Hotel Zila Tropical, um marco de luxo no coração do Rio de Janeiro. Um evento de gala acabara de terminar e os convidados ainda circulavam pelos suntuosos salões decorados com flores exóticas. Mas em um instante, o clima festivo se rompeu. Um grupo de investidores, com rostos fechados e olhares desconfiados, cercou Simone, sussurrando palavras que cortavam como facas. A presença de uma mulher negra à frente de um império, como aquele, parecia despertar mais do que admiração. Era quase uma ofensa para eles. Não podemos continuar com isso. A voz ríspida de um dos investidores reverberou, e o murmúrio de concordância dos outros lhe deu um nó na garganta. Ele assemelhava-se a um mafioso, e as outras figuras que o acompanhavam pareciam compostas de acordo com essa narrativa. E ali estava ela, apenas uma CEO em busca de respeito, sendo expulsa do local que ela mesma construiu com suor e lágrimas. O frágil mundo de Simone desabou ao sentir as mãos frias do segurança, que a acompanhou até a porta. Horror, desespero, sangue fervendo em suas veias. "Espere!" gritou ela, forçando o olhar firme nos homens que a descreditavam. Mas eles já tinham decidido. A humilhação perfurou sua pele como se fosse uma lâmina. Em poucos minutos, uma fagulha de determinação acendeu dentro de Simone. Ela enxergou não apenas o hotel, mas também seu legado, aquele conhecido em toda a cidade e escondido sob camadas de papel timbrado e contratos. Dentro dela, um impulso rebelde começou a crescer. "Posso demiti-los", pensou. "Esses homens não merecem meu espaço." Respirando fundo, levou seu olhar para o salão ainda repleto de pessoas em choque. Segurou a cabeça erguida. Não havia mais espaço para medo. "Eu os demito", exclamou, ecoando sua voz através dos corredores como um trovão. O silêncio foi ensurdecedor, mas logo os murmúrios começaram. O medo deles agora era palpável. Porém, antes de se libertar daquele ambiente tóxico, ela percebeu que um dos membros do conselho estava sorrindo, e não era um sorriso amigável. "Você", começou ela, voltando-se para ele com a ferocidade de um animal acuado. "Você me traiu. Não foi por acaso que você ficou ao lado deles, foi?" As palavras pareciam nadar no ar, provocando tensão. O investidor a encarava, um brilho maligno em seus olhos. Enquanto o público observava atônito, Simone compreendeu que aquele não era um rompimento apenas profissional, mas uma revelação sobre sua própria família. Um mistério oculto, enredado entre as paredes do hotel, revelaria segredos que ela nunca imaginou. "Meu avô", sussurrou, os olhos arregalados. O que teria feito para integrar essa elite? A sala estava em suspense. Ela sabia que aqueles homens nunca a aceitariam, mas as sombras da história de sua família permaneciam no hotel. O que mais ela poderia descobrir? As bases que sustentavam seu império já não pareciam tão firmes. Uma tempestade vinha à frente, e Simone se sentiu dividida entre suas inseguranças e uma força nova que pulava em seu peito. Ela a deixaria sair? O futuro parecia sombrio, e a luta pela verdade apenas começava. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
O silêncio na sala parecia um eco distante. A tensão estava no ar, carregada de sentimentos e segredos não revelados. Simone fixou o olhar no investidor sorridente, uma onda de raiva e dor percorrendo seu corpo. A revelação sobre seu avô, um sussurro quase inaudível, estava prestes a mudar tudo. Mas antes que ela pudesse continuar, o som de um estrondo irrompeu, quebrando a tensão. A porta se abriu com um baque, e um homem de paletó escuro entrou como um furacão, os olhos cintilando com uma fúria incontrolável. Era Luiz, seu diretor de operações, que trazia nas mãos uma pasta grossa. Simone, ele gritou, a voz firme e determinada. Você precisa saber de algo, algo que não pode esperar. Todos os olhares se voltaram para eles, o silêncio se tornando quase palpável. O coração de Simone disparou. O que ele tinha a dizer? Luiz parecia ansioso. A expressão dele misturava palavras não ditas com urgência. O hotel está em perigo, e não é só por causa deles, disse ele, apontando discretamente para os investidores. Eu descobri um documento, um acordo que foi feito. Há interesses muito maiores aqui do que você imagina. Eles planejam tirar o controle de você. A cada palavra, o aperto no peito de Simone aumentava. Mentiras, conspirações, os murmúrios da multidão se intensificaram novamente, misturando choque e confusão. Era como se um novo âmago de tensão estivesse se formando, um sentimento de traição pairando no ar. Mas antes que ela pudesse processar tudo, Luiz continuou. E não é só isso. Uma parte disso envolve o nome da sua família, o que você não sabe sobre seu avô. Ele fez um pacto que pode mudar tudo. Simone prendeu a respiração. O avô que ela admirava, que a inspirou a lutar. O que ele havia feito? A sala estava em polvorosa, olhares perplexos se cruzavam. A imagem do avô, sempre tão íntegro, começava a ruir. O que havia atrás daquele legado? O que mais ela não sabia? Não pode ser, ela sussurrou, a cabeça em turbilhão. O que você está dizendo? Os documentos estão aqui. Tudo é real. Luiz respondeu, mas o som de um vidro quebrando cortou suas palavras. Todo o ambiente se virou para a direção do bar, onde um dos garçons estava no chão, o rosto pálido. Eu não consigo respirar, ele gritou, as mãos agarrando a garganta. O caos teve início. Os convidados se levantaram em pânico, alguns gritaram, enquanto outros tentavam ajudar. Simone se viu em um turbilhão. O que estava acontecendo? O hotel, seu hotel, começou a desmoronar, em meio a uma confusão de gritos e empurrões. Luiz puxou Simone para o lado, mas, no meio da correria, os investidores já estavam se afastando, abandonando a sala, como mariposas fugindo de uma chama. Simone, precisamos sair daqui, ele exclamou. O que está acontecendo? Ela perguntou, a mente ainda tentando juntar as peças. Isso é só o começo, disse ele, com um olhar sombrio, enquanto as sirenes de ambulâncias ecoavam do lado de fora. A verdade está prestes a vir à tona, e ninguém estará a salvo. E, de repente, tudo parecia mais confuso e ameaçador do que antes. Os segredos do passado, a traição iminente e aquela crise inesperada a fizeram questionar tudo. Quem realmente estava ao seu lado? O que mais estava escondido naquelas paredes? E, principalmente, o que seu avô havia feito para que tudo isso acontecesse? A tempestade estava apenas começando, e Simone se sentia presa entre o medo e a determinação. O futuro incerto a aguardava, e ela sabia que precisava desbravar essa nova realidade antes que fosse tarde demais. O caos continuava a crescer. As sirenes, lá fora, os gritos dentro do hotel, tudo isso parecia uma sequência de um pesadelo. Simone sentia a adrenalina pulsando, quase como uma onda de choque. O que está acontecendo, Luiz? Ela perguntou, tentando obter alguma clareza em meio à confusão. Luiz puxou-a mais para perto. Seu olhar era sério. Simone, você precisa ouvir com atenção. O que descobri sobre seu avô não é apenas um acordo.
é uma ligação direta com esses investidores. Ele os trouxe para dentro, e agora eles estão tentando derrubá-la. O coração dela parou por um segundo. Como isso era possível? A figura que sempre tivera como ícone, um pilar de força, agora se tornava um símbolo de traição. O pânico crescia, mas ela não podia se dar ao luxo de desistir. Devemos nos mover. Há algo de muito errado aqui, sugeriu Luiz, olhando para o salão ainda cercado por um pânico crescente. De repente, um vento frio percorreu a sala. As portas se abriram com força, e um grupo de homens encapuzados entrou. Suas figuras rígidas e ameaçadoras como sombras em um filme de terror. A multidão se apertou, os rostos pálidos, diretamente voltados para esses invasores, enquanto os garotos se espremiam contra as paredes como se quisessem sumir. "Saia do meu caminho", gritou um deles, empurrando um garçom que se atreveu a contestá-lo. "Procuramos a CEO." A última palavra ecoou. Todos os olhares se voltaram para Simone. Um nó se formou em sua garganta. O que eles queriam? Mas antes que pudesse processar, o homem na frente deu um passo à frente. Seu capuz caiu, revelando um rosto que ela conhecia bem. Era Victor, seu primo, aquele que sempre estivera nas sombras, observando. "Simone, você não sabe o que está acontecendo. Eles não querem você como CEO. Você tem que ir. Agora." "O que você está fazendo aqui?" Ela disparou, sentindo o coração disparar com a revelação. "Você está com eles, Victor?" Ele balançou a cabeça freneticamente, seus olhos brilhando com uma intensidade desesperada. "Não, há forças em jogo aqui que você não entende. Todo esse esquema, a sua família, tudo estava listo há anos. Você está em perigo." O horror e a confusão colidiram na mente de Simone. As palavras dele pareciam verdadeiras, mas por que ela deveria confiar em alguém que sempre estivera distante de sua vida? "Provas. Você tem provas de tudo isso?" exigiu, o medo transformando-se em desafiante. Victor hesitou, mas então puxou um documento amarelado do bolso. "Isso é só um começo. Veja o nome." Ele estendeu a folha e, a partir do imediato, o sangue dela congelou. Era uma assinatura familiar, inconfundível. Era seu avô, mas antes que pudesse formular uma pergunta, as luzes do hotel piscaram e um grito ecoou pelos corredores. Era um convite para o caos, como se os próprios muros estivessem se rebelando. E assim, os gritos e o tumulto tomaram conta, confundindo mente e coração. O pânico tomou novos rumos e uma onda de pessoas começou a correr em direção às saídas. Simone lutou para não se deixar levar pela correria. Mas a verdade a atingia como um soco no estômago. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ela nunca tivera imaginado. Victor, com toda a sua frieza, era uma chave. Mas uma chave para o quê? E seu avô? O que mais ele tinha escondido? E quando olhou para Luiz, ele estava vazio. A expressão dele não era de proteção, mas de algo mais profundo, mais sombrio. "Luiz, tá tudo bem?" A pergunta saiu como um sussurro, mas ele apenas desviou o olhar, seu silêncio pesado envolvendo a sala como uma neblina. "Simone", ele murmurou, quase inaudível, mas a tensão no ar era palpável. Havia segredos entre eles. Algo mais estava prestes a ser revelado, e ela estava prestes a descobrir que o mundo que conhecia estava prestes a desmoronar. O que mais estava escondido? A tempestade que a envolvia não era só externa. Era uma tempestade que crescia dentro dela e um turbilhão de emoções começou a se formar. Precisava encontrar a verdade antes que fosse tarde demais. E para isso, ela sabia, precisaria enfrentar não apenas os investidores, mas os segredos de sua própria família. Então, no meio da confusão, um ruído diferente a fez parar. Uma pequena explosão ecoou do fundo do hotel. O pavor tomou conta outra vez, e ao olhar para Luiz, a pergunta que veio à tona era a mais temida de todas. Quem realmente estava ao seu lado? O caos continuava.
A crescer. As sirenes lá fora, os gritos dentro do hotel. Tudo parecia uma sequência de um pesadelo. Simone sentia a adrenalina pulsando, quase como uma onda de choque. O que está acontecendo, Luiz? Ela perguntou, tentando obter alguma clareza em meio à confusão. Luiz puxou-a mais para perto. Seu olhar era sério. Simone, você precisa ouvir com atenção. O que descobri sobre seu avô não é apenas um acordo. É uma ligação direta com esses investidores. Ele os trouxe para dentro. E agora, eles estão tentando derrubá-la. O coração dela parou por um segundo. Como isso era possível? A figura que sempre tivera como ícone, um pilar de força, agora se tornava um símbolo de traição. O pânico crescia, mas ela não podia dar ao luxo de desistir. Devemos nos mover? Há algo de muito errado aqui, sugeriu Luiz, olhando para o salão ainda cercado por um pânico crescente. De repente, um vento frio percorreu a sala. As portas se abriram com força, e um grupo de homens encapuzados entrou, suas figuras rígidas e ameaçadoras como sombras em um filme de terror. A multidão se apertou, os rostos pálidos, diretamente voltados para esses invasores, enquanto os garotos se espremiam contra as paredes como se quisessem sumir. Saia do meu caminho, gritou um deles, empurrando um garçom que se atreveu a contestá-lo. Procuramos a CEO. A última palavra ecoou. Todos os olhares se voltaram para Simone. Um nó se formou em sua garganta. O que eles queriam? Mas antes que pudesse processar, o homem na frente deu um passo à frente. Seu capuz caiu, revelando um rosto que ela conhecia bem. Era Victor, seu primo, aquele que sempre estivera nas sombras, observando. Simone, você não sabe o que está acontecendo. Eles não querem você como CEO. Você tem que ir, agora. O que você está fazendo aqui? Ela disparou, sentindo o coração disparar com a revelação. Você está com eles, Victor. Ele balançou a cabeça freneticamente, seus olhos brilhando com uma intensidade desesperada. Não! Há forças em jogo aqui que você não entende. Todo esse esquema, a sua família, tudo estava listo há anos. Você está em perigo. O horror e a confusão colidiram na mente de Simone. As palavras dele pareciam verdadeiras, mas o que ela deveria confiar em alguém que sempre estivera distante de sua vida? Provas. Você tem provas de tudo isso? Exigiu. O medo transformando-se em desafiante. Victor hesitou, mas então puxou um documento amarelado do bolso. Isso é só um começo. Veja o nome. Ele estendeu a folha e, ao olhar, o sangue dela congelou. Era uma assinatura familiar, inconfundível. Era seu avô. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, as luzes do hotel piscaram e um grito ecoou pelos corredores. Era um convite para o caos, como se os próprios muros estivessem se rebelando. E assim, os gritos e o tumulto tomaram conta, confundindo mente e coração. O pânico tomou novos rumos, e uma onda de pessoas começou a correr em direção às saídas. Simone lutou para não se deixar levar pela correria, mas a verdade a atingia como um soco no estômago. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ela nunca tivera imaginado. Victor, com toda sua frieza, era uma chave. Mas uma chave para o quê? E seu avô, o que mais ele tinha escondido? E quando olhou para Luiz, ele estava vazio. A expressão dele não era de proteção, mas de algo mais profundo, mais sombrio. Luiz, está tudo bem? A pergunta saiu como um sussurro, mas ele apenas desviou o olhar, seu silêncio pesado envolvendo a sala como uma neblina. Simone, ele murmurou, quase inaudível, mas a tensão no ar era palpável. Havia segredos entre eles,
algo mais estava prestes a ser revelado, e ela estava prestes a descobrir que o mundo que conhecia estava prestes a desmoronar. Ouviu-se uma explosão, um tamborilar horrível que parecia vir da sala do fundo. O pânico novo tomou forma, mas o que surgiu a seguir foi ainda mais absurdo. Entre a confusão e os gritos, o chão tremeu e uma passagem secreta se abriu nos fundos do hotel com um barulho ensurdecedor. As paredes pareceram gemer e, de repente, uma figura familiar surgiu daquela escuridão. Era sua mãe, a mulher que ela acreditava ter enviado embora anos atrás, que agora estava ali, viva, com uma expressão de desespero e urgência. Simone, você precisa entender. Eu tive que me afastar por uma razão. Eles não são quem você pensa que são. O que seu avô fez, os pactos, eles não só nos envolvem. Eles estão conectados com algo muito maior. Um choque percorreu o corpo de Simone. Mãe, como você? Não teve tempo de terminar a frase. Luiz, visivelmente pálido, olhou para a mulher em choque. Você estava viva? Simone sentiu seu mundo prestes a desmoronar, questionando a própria base de sua existência. Aquela mulher que havia sido uma sombra em suas lembranças, agora complexificava tudo. O que mais havia sido escondido? A tempestade que a envolvia agora não era só sobre o hotel, era sobre família, sobre segredos tão profundos que pareciam cortes na alma. E no meio do caos, enquanto todos os olhos estavam fixos na figura de sua mãe, um novo grito ecoou. E assim, a pergunta mais impactante pairou no ar. Quem realmente eram aquelas pessoas e quais eram as verdadeiras intenções escondidas atrás da fachada elaborada de seu legado? A verdade estava ali, nas sombras, prestes a ser descortinada. Mas a que custo? O caos continuava a crescer. As sirenes lá fora, os gritos dentro do hotel, tudo parecia uma sequência de um pesadelo. Simone sentia a adrenalina pulsando, quase como uma onda de choque. Mãe, como você? Ela mal conseguiu terminar a frase, arrastada pela turbulência emocional e pelo pânico à sua volta. É uma longa história, mas agora não temos tempo, a mãe dela disse, com a voz trêmula. Eles estão atrás de você. Você não pode ficar aqui. Surpreendida com a presença da mãe, Simone lutava para entender por que ela havia desaparecido. Por que agora, quando tudo estava desmoronando? As lembranças da infância vinham à tona como flashes de sentimentos perdidos. Mas não havia espaço para isso agora. Ela precisava se concentrar. Victor, o que você sabe sobre isso? Perguntou Simone, mantendo os olhos fixos no primo. Ele estava nervoso. Sua expressão carregava o peso de segredos. Você trouxe provas? No momento em que ele estava prestes a responder, uma explosão ensurdecedora ecoou de novo, e uma fumaça densa começou a se espalhar pelos corredores. As luzes piscaram, apavorando os convidados ainda mais. Este era um horror genuíno, mais do que o que poderia ser imaginado em qualquer filme. Simone, Luiz gritou, tentando alcançar. CEO, em meio à fumaça, precisamos sair, agora. Com uma expressão decidida, ele puxou-a para fora, enquanto Victor e sua mãe trocavam olhares intensos, como se uma luta silenciosa estivesse acontecendo entre eles. Enquanto eles corriam para a saída, um grito cortou o ar. Simone parou bruscamente, o coração na garganta. Era um grito familiar, mas não era um grito de dor. Era um grito de desespero. Ouvindo o som, seu corpo congelou. A Helena, gritou. Helena, sua melhor amiga. Ainda estava dentro do hotel. Simone, é um risco, Luiz exclamou, puxando-a pelo braço. Mas ela não estava ouvindo. Com os olhos determinada, virou-se de novo em direção ao hotel. Eu não posso deixá-la para trás. E em um momento de bravura, entrou de volta na fumaça. O ambiente estava carregado de tensão.
A cada passo, o cheiro de pólvora e fumaça queimando se intensificava. Entre as sombras, ela viu Helena, encurralada em um canto, com um olhar de desespero. Simone! Ela gritou, seus olhos brilhantes refletindo medo. Quando Simone avançou em direção a ela, outra explosão ocorreu. O chão tremeu violentamente, e uma parte do teto desabou bem ao lado delas. A poeira e os destroços se espalharam. O povo gritando ao fundo parecia distante. Era como se o mundo estivesse se cerrando ao redor. Vem! Precisamos sair agora! Simone gritou, puxando Helena para que ela se levantasse. Mas antes que pudessem encontrar uma saída, um grupo de homens encapuzados, que tinham invadido antes, apareceu novamente. Eles cercaram as duas e os corações delas dispararam em conjunto. Pare! Gritou Simone, determinada a se proteger. Mas um dos homens se movia rápido, e quando ele revelou seu rosto, Simone quase desmaiou. Era o pai dela. Como você pôde? Ela estava em choque. A revelação foi como uma facada. O homem, antes um mito, agora se tornava uma realidade assustadora. Desculpe, Simone. Eu tinha que fazer isso, disse ele, com uma frieza que cortou o ar. Você está com eles? Ela mal conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Depois de tudo, havia algo de engasgado em sua voz. A decepção queimava seu coração. O que ele tinha feito? O que mais ele escondia? Todo o seu legado. Eu não podia deixar você para trás, mas... Você precisa ir embora, agora. Ele se preparou para empurrar o grupo, mas o caos era imenso e o barulho ensurdecedor ofuscava a razão. Simone olhou para Helena, que parecia tão perdida quanto ela. Nós precisamos sair, disse com a voz tremendo. Mas a tensão estava prestes a explodir. Mais figuras apareceram, e tudo ficou em câmera lenta. O pânico tomou conta, e em meio ao caos, Simone percebeu que havia algo mais. Seu pai, sem aviso, puxou um objeto de dentro do paletó. Era uma arma. O coração de Simone parou. Não faça isso, gritou, mas a voz dela mal alcançou seus ouvidos. O desejo de proteger quem amava era quase insuportável. E então, no instante mais sombrio, um tiro ecoou pelo ar. O silêncio tomou conta da sala e a visão de Simone se estreitou. Ela não sabia quem havia sido o alvo, o que mais havia sido escondido. Tudo agora parecia prestes a desmoronar ainda mais. Quando a poeira assentou, ela olhou para o lado, com o coração batendo descontroladamente. O que aconteceu? Kenbaki agora era profundo, e a única coisa que restava era uma certeza. Os laços familiares eram mais complicados do que jamais imaginou. O que mais estava preso naquela tempestade? Uma nova realidade estava se desenhando. Uma realidade que transformaria tudo. O silêncio tomou conta da sala, e o ar estava pesado com a tensão do instante seguinte. A expressão de Simone se transformou em horror quando viu seu pai. Aqueles olhos, que um dia foram de amor, agora estavam frios como aço. O tiro havia ecoado, mas não havia sangue à vista. O impacto de suas palavras foi mais potente. O que você fez, pai? Ela sussurrou, a coragem dela desaparecendo. Enquanto tentava entender, o mundo parecia girar mais rápido. Helena estava ao lado. A expressão dela mudou de pânico para uma intensidade tão profunda que poderia cortar a tensão com uma faca. Simone, precisamos sair, ela gritou, mas o pai parecia estar em uma espécie de transe. Ele havia feito sua escolha, e nada o faria voltar atrás. Aquelas palavras de desespero penetraram em Simone como uma adaga. Ela queria acreditar que ele a protegeria, mas ali estava ele, cercado por homens que não hesitariam em atirar. Para onde tudo isso estava indo? De repente, outra explosão. O ambiente tremeu, e dessa vez as paredes não suportaram, desabando em pedaços de gesso e madeira. Simone, Luiz gritou, puxando-a para fora, mas seu olhar se prendeu no pai.
O que mais ele estava escondendo? O que você quer com isso? Ela gritou agora, a voz cortante, e aquilo foi o suficiente para estilhaçar o coração do pai. Eu fiz o que tinha que fazer. Eles nunca deixariam você governar. Eles estão atrás do que seu avô deixou, e eu não posso deixar você se meter nisso. A intensidade de suas palavras espelhou o peso das verdades ocultas. Mas havia algo mais. O grupo de homens se aproximava. Mas não era só a ameaça deles que causava medo. Havia algo maior no ar. Quando o primeiro deles gritou ao pai, o que se seguiu foram palavras de uma conjura, um nome. Não podemos permitir que ela descubra a verdade. Eduardo. O nome reverberou na sala como um trovão. Eduardo, seu pai, não era apenas um traidor, mas o que mais? O caos continuava. Ouvia-se o grito de Helena. Simone virou-se e viu uma sombra passante pelo canto. Antes que pudesse identificá-la, um dos homens com um capuz atirou em direção a eles. O que era aquele quarto? Ela não sabia de onde vinha o tiro até que a figura de Luiz soltou um grito e caiu, atingido. O coração dela disparou. Luiz! O tempo parecia congelar enquanto os sussurros e gritos se misturavam. Seu olhar se fixou em Luiz caído no chão. A expressão dele era uma mistura de dor e surpresa. Ele olhou para ela e, naquele momento, trouxe um último vislumbre de esperança. Simone, a verdade sobre seu avô, o pacto, ele murmurou antes de seu olhar se apagar. O mundo dela desmoronou. Tudo estava se desfazendo em um mosaico de emoções. O que aquilo significava? Esse era o custo da verdade? Mas antes que tudo acontecesse, a figura de seu pai afastou os homens, abrindo caminho. Vão, eu contarei tudo a vocês, mas precisam fugir agora. O amor que ela conhecera ali foi esmagado, substituído por uma urgência que pulsava no ar. Simone estava em choque, mas o olhar de seu pai era decididamente resoluto. Você não conhece a verdadeira história. Sua avó, sua linhagem, você é mais forte do que imagina. E assim, enquanto caía em lágrimas, a ideia de quem ela realmente era começou a desmoronar junto do hotel. Um novo tiro ecoou, mas dessa vez um grito tomou a frente. Simone, não! E antes que o pânico pudesse se espalhar de novo, uma explosão maior estourou, fazendo a tela de sua vida se desfocar em pedacinhos. E tudo se foi em um redemoinho. Ela olhou para onde Luiz estivera. Sua mente lutava com as informações, mas não havia tempo. O hotel estava desmoronando, seu pai lutando contra as sombras, e Helena estava à mercê do destino. Vamos, agora! Gritou a mãe dela. Por um segundo, a conexão se firmou. Essa mulher havia voltado, mas qual era a verdadeira intenção dela? Enquanto corriam pela saída, algo no fundo de Simone a golpeou. A verdade estava muito mais perto do que imaginava. Mas ela tinha que decidir. Seria ela capaz de enfrentar seu legado, seus fantasmas? O silêncio tomou conta da sala, e o ar estava pesado com a tensão do instante seguinte. A expressão de Simone se transformou em horror quando viu seu pai. Aqueles olhos que um dia foram de amor, agora estavam frios como aço. O tiro havia ecoado, mas não havia sangue à vista. O impacto de suas palavras foi mais potente. O que você fez, pai? Ela sussurrou, a coragem dela desaparecendo. Enquanto tentava entender, o mundo parecia girar mais rápido. Helena estava ao lado. A expressão dela mudou de pânico para uma intensidade tão profunda que poderia cortar a tensão com uma faca. Simone, precisamos sair. Ela gritou, mas o pai parecia estar em uma espécie de transe. Ele havia feito sua escolha e nada o faria voltar atrás. As lembranças de sua infância começaram a voltar à mente, como flechas de sentimentos perdidos. Mas não havia tempo para isso. Precisava se concentrar. Victor, o que você sabe sobre isso? Perguntou Simone, mantendo os olhos fixos no primo. Ele estava nervoso. Sua expressão carregava o peso de segredos. Você trouxe provas.
No momento em que ele estava prestes a responder, uma nova explosão ensurdecedora ecoou. O chão tremeu violentamente, e uma parte do teto desabou bem ao lado delas. A poeira e os destroços se espalharam. O povo gritava ao fundo em desespero. O coração dela disparou. Luiz! Ela gritou, mas não podia perder mais tempo. 2 homens encapuzados se aproximaram, e Simone sentiu o medo tomando conta. O que eles queriam? Saia do meu caminho, gritou um deles, empurrando um garçom. Procuramos a CEO. E foi nesse momento que tudo aconteceu. Um grito estrondoso ecoou pela sala, cortando o ar. Não se movam. A voz era familiar. A figura que surgiu da fumaça era sua mãe, mas não estava sozinha. Ao seu lado, um homem alto e robusto com uma tatuagem visível no pescoço. Era um dos homens que ela havia visto na festa, mas desta vez era diferente. O homem levantou as mãos e revelou uma arma. Vamos jogar tudo para o alto agora, ou as coisas ficarão muito feias. Simone congelou. Os sentimentos tomaram uma superfície pesada. O que mais ela não sabia? Seu pai, que antes parecia um traidor, agora se tornava sua única proteção. Eduardo, saia da frente! Gritou sua mãe. Mas ele ainda estava ali, encarando o intruso. Você está com eles, não é? Os olhos do pai brilharam com confusão. Não, não é isso que você pensa. Ele estava tentando desviar a atenção, mas a situação já estava fora de controle. O que mais havia escondido? E quando tudo parecia desmoronar, Simone ouviu a risada do desconhecido. Era um riso cruel, vindos do homem ao lado de sua mãe. Você não entendeu ainda, Simone. Já faz um tempo que estamos esperando por você. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O quê? Você faz parte disso. Ninguém pode substituir você. Seu avô fez pactos que precisamos finalizar. E agora você é a chave. A voz do homem era autoritária, como se estivesse dando uma ordem. A confusão tomou conta. Era tudo uma armadilha? A conexão familiar que pensava ter era apenas uma sombra. Antes que pudesse processar, o homem se virou para a mãe. Você não deveria estar aqui. O plano está em risco. O choque estampado no rosto dela claramente indicava que havia mais a ser revelado. Isto não é possível, sussurrou. Simone arrepiada. Vocês estão conspirando contra mim. Mais vozes ecoaram. A multidão estava em pânico. O salão se tornava um campo de batalha, entre gritos de desespero e sirenes de fora. Helena, pegando a mão de Simone, a puxou para mais perto. Precisamos sair, agora. Quando a pressão aumentava, o homem levantou a arma novamente. Você tem até a contagem de 3 para decidir, ou todos aqui pagarão caro por suas escolhas. O tempo parecia parar. Enquanto o mundo girava ao redor, a mente de Simone fervilhava. O que ela realmente sabia sobre sua família? Quais eram os segredos inconfessáveis que a cercavam? Uma sombra se solidificava, e a única resposta que lhe vem à mente era clara. Não vou deixar isso acontecer. O caos e a urgência tomaram conta. As perguntas ainda pairavam no ar, mas a única certeza que Simone tinha agora era que precisava lutar pela verdade. O que mais estava preso naquela tempestade, a reviravolta a envolvia, e à medida que girava, o único sentimento que restava era a desconfiança. E ao olhar para o rosto do pai, sabia que as conexões familiares nunca foram tão simples quanto pareciam. Qual seria o próximo passo? Como enfrentaria o que ainda estava por vir? O mistério só se aprofundava. O silêncio pesado pairava na sala enquanto os olhos de Simone se fixavam em seu pai, aquele homem que a traição havia transformado em um estranho. Você não pode fazer isso, pai, gritou, o desespero misturado com indignação. As lembranças de uma infância feliz quebravam uma a uma, como um vidro se estilhaçando. Helena apertou sua mão, os olhos refletindo o mesmo choque dela. O homem encapuzado continuava firme, a arma levantada.
Você tem uma escolha, Simone. Desista e salve sua vida. O eco das palavras dele reverberou, e a pressão aumentou. O ar parecia denso. Qualquer movimento poderia ser fatal. Eu não vou me render, exclamou, o sangue fervendo. Enquanto a tensão atingia seu auge, um som estrondoso irrompeu no fundo do hotel. Um grito, arrepiante e angustiante. Simone! Era a voz de sua mãe, carregada de terror. Num instante, tudo mudou. Uma sombra corpulenta irrompeu pela porta, e antes que pudesse processar, um homem enorme, com a cara marcada por cicatrizes, avançou em direção ao grupo. Saiam do caminho, ele gritou, a voz grossa e firme como o trovão. No segundo seguinte, ele se lançou sobre o homem que ameaçava Simone. O impacto foi brutal. Os dois se debateram, e a arma foi arremessada para longe. Um fogo cruzado de chutes e socos tomou conta da cena. O cenário que antes estava gelado e tenso se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Simone piscou, a adrenalina pulsando nas veias. Ela viu seu pai agora em pânico, tentando recuperar a arma perdida. Em meio ao tumulto, Helena começou a puxar Simone. Vamos, agora! E encontrou um caminho entre a confusão. Mas antes que pudesse escapar, um som gélido cortou o ar. Um tiro. O coração dela parou. Não, gritou, mas a cena à sua frente era ainda mais terrível. O homem que lutava contra o encapuzado caiu no chão, as costas ensanguentadas. O tempo parou. O caos se desfez em um manto de horror. As paredes do hotel pareciam tremer com os ecos de gritos e lamentos, transformando aquele espaço em uma imagem distorcida de um pesadelo. O que aconteceu a seguir foi inesperado. O homem ferido, em vez de sucumbir, começou a se levantar, a força emanando dele de forma sobrenatural. As feridas, em um instante, começaram a cicatrizar. Você não pode me matar, ele rosnou, e a transformação foi de arrepiar. O que era aquele ser? Um sussurro de mistério, algo muito além do que qualquer um podia imaginar. A revelação fez com que Simone cambaleasse. O que estava acontecendo? O homem não era apenas um ladrão ou um comparsa. Ele era uma força viva e, ao mesmo tempo, um agente da destruição. A presença dele lançou uma sombra sobre tudo. Uma risada baixa e cruel ecoou enquanto ele se erguia, como se a dor não fosse nada para ele. Enquanto a confusão se agrandava, a verdade asfixiante pediu passagem. Seu avô fez um acordo, Simone. Você não é só a CEO deste hotel. Você é parte de algo muito maior. A voz do homem era carregada de poder. Você faz parte de um legado que nunca quis saber. No instante em que essas palavras foram ditas, Simone sentiu a terra sob os pés se dividir. A luta, as traições, tudo parecia emaranhado em uma teia de segredos que ela jamais imaginou. Era como se uma porta para uma verdade sombria tivesse se aberto de repente, trazendo à tona o que havia sido escondido nas sombras por tanto tempo. Simone, nós precisamos sair agora, gritou Helena, puxando-a para longe do caos. Ao olhar para o rosto de sua amiga, ela percebeu algo em seus olhos. Era uma mistura de medo e determinação. Uma pergunta ardente ficou em sua mente. Quem era ela realmente? E o que aquele homem queria? Tudo se tornava nebuloso, e a urgência da situação pressionava cada vez mais forte. Eu não sei o que está acontecendo, gritou, mas já sabia que a resposta estava além das paredes do hotel, além de todos os segredos que agora ameaçavam consumi-la. O pânico tomou conta, e enquanto corria com Helena, a única certeza era que a batalha pela verdade estava apenas começando. Mas ela não tinha ideia do quão profundo o buraco realmente era.
O legado de sua família parecia envolver muito mais do que apenas um império. O que mais estava por trás daquela cortina de fumaça? E quem realmente estava ao seu lado? Simone hesitou. Seu coração batia rápido, quase saindo pela boca. A adrenalina pulsava em suas veias. O que era aquela força que enfrentava os capuzes? O homem que acabara de se levantar parecia invencível, uma força da natureza. E tudo estava girando em torno dela. A verdade, o legado, o perigo. Onde estava a segurança que ela pensou ter? Então outro grito ecoou. Simone! Era a voz da mãe, cortante como uma lâmina. Ela virou-se para o lado dela. Você precisa de mim, não é? Perguntou, e o olhar de sua mãe estava um misto de amor e arrependimento. Era uma conexão que só se dava em tempos de crise. Sim, mas... Simone queria perguntar. Queria entender, mas o homem enorme a interrompeu, avançando em sua direção. Quem mais está aqui? Ele rosnou. E a tensão aumentou ainda mais. O grupo de homens encapuzados parecia hesitar. Eles esperavam ordens. E naquele momento, uma ideia atravessou a mente de Simone como um raio. Você está com eles! Gritou, apontando para seu pai. Ela não podia deixar de lado aquela revelação. Os olhos de Eduardo estavam cheios de dor. Simone, é complicado, ele disse, mas as palavras dele já não pareciam suficientes. Era um eco de desespero. Antes que pudesse pensar no que fazer, o homem grande avançou novamente, mas desta vez algo inusitado aconteceu. Ele parou. Um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto. Espere, você é... Sua voz suavizou, quase hesitante, e num movimento abrupto, o homem tirou a máscara. O rosto que se revelou era familiar. Levou um momento para que Simone processasse a imagem. Gabriel sussurrou, sem conseguir acreditar. O primo que ela não via há anos. Aquela figura que pertencia ao passado distante, antes das brigas familiares, antes de todo o drama. Sim, sou eu. Ele respondeu, mas a entonação estava carregada de algo mais. Eu fiz isso por você. Você precisa saber a verdade. O pânico se espalhou pelo ar. Sua mente girava. O que mais poderia existir? Você não pode estar falando sério. Você consegue manter a família unida? Simone se sentia perdida. As revelações estavam esmagando seu coração. Gabriel balançou a cabeça. Não só isso. O seu avô fez um pacto com uma organização perigosa. Você está em jogo, Simone. E se não fizer o que eles dizem, todos os que você ama podem sofrer as consequências. E a última peça que faltava finalmente se encaixou. Não havia apenas uma traição. Havia uma conspiração que ia muito além do hotel e da própria família. O terror a envolveu como uma névoa densa. O que você está dizendo? O que mais você sabe? Precisamos sair. A hora está se esgotando, disse Gabriel, olhando ao redor, como se o perigo estivesse prestes a se revelar. E enquanto falava, tudo ganhou uma nova luz. Ele se virou completamente para ela. Sim, era necessário, mas não era apenas o seu destino em jogo, era a vida de todos. Então, algo assustador ocorreu. O chão começou a tremer. Uma fissura se abriu logo à frente deles, e as cadeiras deslizaram, causando um som horrendo. Um dos encapuzados gritou ao ver a rachadura. Cuidado! E em um momento, as luzes falharam, mergulhando tudo em escuridão. Simone sentiu seu coração acelerando. O que está acontecendo? Perguntou enquanto a escuridão crescia. O caos ao redor começou a se intensificar. E quando uma luz de emergência se acendeu brevemente, ela viu, em um reflexo, a expressão de seu pai. Seu olhar carregava uma culpa dilacerante. Assim, o choque foi ainda maior quando ela viu sua mãe segurando um papel amarelado, acelerando em direção a eles. Eu sabe mais do que você imagina, Simone. Você não pode fugir. Do que você está falando? Simone gritou. O pânico aprendendo, e logo uma luz ofuscante iluminou tudo.
revelando rostos cheios de choque, mas entre eles havia um que a fez congelar. Era sua mãe, mas não como a conhecia. Era uma versão mais jovem, muito mais forte do que lembrava. O tempo parecia esticar enquanto seus olhos se encontravam. A verdade estava ali, pulsando no ar, e assim uma nova revelação a atingiu. Você é mais poderosa do que imagina. Essa declaração ressoou enquanto as paredes começavam a desmoronar. Então a escuridão engoliu tudo. A última imagem que ela teve foi a de seu pai estendendo a mão, mas a fenda se alastrava, abrindo um abismo entre eles. O que restava era uma pergunta inquietante. O que realmente estava acontecendo? E a única certeza era que a luta pela verdade estava longe de terminar. As linhas entre passado e presente estavam se dissolvendo, e o futuro era aterrador. Simone estava paralisada, encarando aquele abismo que se abria entre ela e sua família. A fumaça envolvia tudo, o cheiro de pólvora. Era insuportável, o barulho das explosões ainda ecoava, mas o que mais a abalava eram os rostos conhecidos ao seu redor. O que seu pai disse a fez tremer. Ele era parte do problema, mas também era a única conexão que ela ainda tinha. Você não pode ficar aqui, gritou Gabriela, sua mãe, puxando-a pelo braço. A urgência nos olhos dela era clara, mas a confusão no coração de Simone a deixava vulnerável. Precisamos escapar desse lugar. Não, eu não vou deixar. A resposta dela saiu como um sussurro carregado de dor, mas algo dentro dela estava mudando. A coragem crescia. Aquela não era apenas uma luta pelo legado do hotel, era pela verdade de sua família. O que mais estavam escondendo? Gabriel lutava com os capuzes. O ruído parecia estar explodindo em um caos descontrolado. Simone, venha! Ele a chamou, mas ela não conseguia se mover. A imagem do pai, agora um traidor, a impedia. O homem que uma vez acreditou que a protegeria era, na verdade, a fonte de todo esse horror. Toda a verdade estava prestes a desmoronar junto com o hotel. O homem enorme, que antes tivera uma expressão de raiva, agora estava vacilando, e a surpresa cruzou seu rosto. Você é a filha. Esses murmúrios só intensificaram a confusão. Era uma revelação ainda mais alarmante. Sim, eu sou, mas o que isso significa? A cada resposta, novas perguntas surgiam. O chão tremia, as paredes pareciam dobrar-se sob o peso do passado. E onde estava Luiz? O amigo que se tornara um aliado, que se aventurou em meio a esse conflito. Onde estava? Então, um grito de Helena. Ajuda! A amiga estava prestes a ser arrastada por um dos encapuzados. O instinto a tomou de assalto. Solte-a! Gritou. O impulso de proteção foi instantâneo. A adrenalina pulsava, e quando viu o olhar de inocência e medo de Helena, tudo ficou claro. Não havia mais tempo para hesitar. Com um movimento rápido, Simone avançou em direção àquela figura. Liberte-a, agora! Sua voz ecoou pela sala. Quando o capuz se virou para confrontá-la, ela sentiu um ímpeto de coragem. O homem hesitou. Você fere seu próprio legado, ele gritou, mas as suas palavras não tinham efeito em Simone. O que ela realmente queria agora era um futuro sem mentiras. A pressão no peito crescia. O que meu avô fez não me define. O homem pareceu chocar-se. A atmosfera estava carregando um novo ingrediente: esperança. Com um último impulso, Simone lutou contra o capuz e, em um movimento inesperado, retirou a máscara. Para sua surpresa, o rosto que se revelou não era um estranho. Era outro membro da família, alguém que ela nunca pensou que veria ali. Simone ficou em silêncio, a força dos acontecimentos a cercando. O que vocês querem de mim? Perguntou, a voz tremendo. Apenas um murmúrio tranquilo surgiu.
A verdade, Simone. Você é a chave para tudo. Junte-se a nós e descubra o que verdadeiramente significa ser parte da linha de sua família. As luzes piscavam, a fumaça ainda tomava o espaço, mas algo havia mudado. Uma faísca de esperança agora dançava entre as sombras. Agora, mais do que nunca, o que estava em jogo ia além do hotel. Era o legado, a vida, a história que precisavam resgatar. Simone, precisamos ir, gritou Helena, enquanto as paredes começavam a ceder. Em meio ao desespero, Simone olhou para o rosto do pai uma última vez. A culpa e o remorso estavam escritos ali, mas ele não era o inimigo. A batalha agora iria muito além das amarras do passado. Volte a ser quem você realmente é, sussurrou Gabriela, como uma bênção. E assim, com as mãos entrelaçadas, as três mulheres avançaram em direção ao futuro, enquanto o caos estourava atrás delas. O hotel, o legado, tudo ficara para trás, mas elas partiam juntas em busca de respostas. A verdade ainda estava esperando, lembrando que apenas o laço mais forte poderia resistir à tempestade. O que mais iriam encontrar? Ei, antes de terminar, deixe meu aviso urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos e inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho intrigante. Eu quero saber o que você pensa. Sua participação é essencial, então vamos interagir.